Olá, quarto ano. Hoje a nossa aula de história nós vamos fazer das páginas 112 até a 115, que é o Revendo o que Aprendi, e vamos fazer duas folhinhas lá do fundo do livro, do final do livro, na página 165 e 166, que é do mesmo capítulo estudado. No Revendo o que Aprendi, tenho lá: escreva verdadeiro ou falso nas informações verdadeiras, e na 2, arrume as que estiverem falsas na 1, tá? Então, na 1 vai colocar verdadeiro no que for verdadeiro, V no que for verdadeiro, F no que for falso. O que for falso, na 2, vai corrigi-las, ok? 3. Complete as frases a seguir com as palavras que faltam. Tenho lá, né? A escravidão existe quando uma pessoa se torna o quê? Aí tem aquelas, né? Propriedades, pagamento, vigiados, castigos físicos, afro-brasileira. Vê onde encaixa essas palavrinhas e vai colocando, tá? 4. Pinte de laranja o quadradinho que indica as afirmações corretas. Durante o período colonial, os portugueses comercializavam ouro e africanos escravizados. No continente africano, todas as sociedades eram desorganizadas. Quando os portugueses chegaram à África, encontraram muitos reinos e impérios espalhados por todos os territórios. Durante mais de 300 anos, os africanos foram trazidos para o Brasil escravizados. Os africanos escravizados faziam trabalhos braçais e desvalorizados pelos europeus em território brasileiro. Tudo que for afirmativo, pinta o quadradinho de laranja. Observe a cena e responda: que importante atividade econômica do Brasil colonial está representada na imagem? Em que local ela era realizada? Essa atividade era o quê? No engenho, na fábrica? Que tipo de trabalho era utilizado nessa atividade? Tinham operários, escravos? Qual era a função do gado aí no engenho? Já está dando a resposta, né, de uma. Qual era a função do gado? O que o gado fazia aí no engenho? Ajudava como? Tá bom? Os animais. Na página 114, tenho um resumo da unidade. Né? Para finalizar, responda. Vai ler ali as atividades, o resumo e responder. Quais povos abordados nesta unidade contribuíram para a formação da identidade cultural do Brasil? E a colonização do Brasil pelos portugueses causou intervenção na natureza? Né? Aí vamos lembrar que os indígenas, os portugueses e os africanos contribuíram para a formação da identidade cultural do Brasil. E sim, com a chegada dos portugueses, intensificou-se a exploração do ambiente por meio da agricultura, da criação de gado e a exploração mineral lá do minério em Minas Gerais. Lembram? Ok. Agora vamos passar lá para a página 165 e 166. Na 165 tenho 2 mapas e aí vai responder: o que cada um dos mapas representa e quais são as diferenças e as semelhanças entre eles. Leia o título de cada um e fale qual a diferença de um para o outro. E na 166, tenho lá: descubra entre 3 alternativas o significado de algumas palavras de origem indígena. Mandioca é alimento, dança ou tipo de pintura. Abati significa ferida, milho ou animal. C. O significado da palavra Butantã é
aquele que olha de lado, terra dura e firme, animal grande. Peteca significa grande rio, bater de mão aberta ou rio sujo. O abati, só vou ajudar no abati, que é um alimento, e Butantã é um tipo de terra. E peteca é fácil, é como a gente joga peteca, ok? Tem a ver. 3. Assinale as alternativas corretas, só uma de cada. Os portugueses encontraram na África vários grupos com formas de organização diferentes, um grupo único organizado em um grande império. A gente acabou de rever isso, né? Que encontrou vários, é claro. A escravidão na África não ocorreu em nenhum momento da história desse continente ou já existia mesmo antes da chegada dos portugueses? Vocês aprenderam que sim, né? Já existia. Os africanos chegavam ao Brasil como? Trabalhadores livres ou escravizados? Direta essa, né? E os africanos escravizados eram transportados em navios negreiros ou caravelas com os portugueses? Bem direta essa, né? Atividades 4 e 5 vão ser respondidas em folhinha, tá? Para ter espaço. É correto afirmar que os portugueses, quando chegaram ao continente africano, encontraram sociedades desorganizadas politicamente? Repetindo mais uma vez, a gente acabou de ver, né? É claro que encontraram, né? Então a gente tem que só para ter um espaço para responderem sim, né? Que não, que, né, ao entrar em contato com os africanos, os portugueses encontraram sociedades organizadas em impérios e reinos, né? Não em uma grande sociedade desorganizada, não, era organizado, ok? E na 5, imagine um escravo fugitivo, vamos imaginar que viveu em Palmares, o maior de todos os quilombos brasileiros, e estava presente quando ocorreu a sua destruição. Né? Vai escrever na folhinha a história de sua vida no quilombo, como se você fosse um dos escravos. Não se esqueça de colocar informações sobre como era a escravidão, não era fácil, não vão colocar lá que era super divertido, né? Porque foi viver no quilombo, porque que foi, fugiu e foi para lá, e outras questões do período, tá? Escreva um pequeno texto sobre como se você fosse um dos escravos lá em Palmares, ok? Por hoje é só. Beijinhos, até a próxima.